Na Prever FM, você começa o dia bem informado. No ar, primeiro jornal, a primeira notícia, a primeira informação aqui na Prever FM. Abertura número 117, pontualmente 6 horas. Bom dia, hoje é terça-feira, dia 1º de outubro de 2024. Excelente terça para você, com muita saúde, com muita paz, com muita energia positiva. Hidrate-se e respire. Bom dia, Ellen Bravo. Bom dia, Márcio Paes. Bom dia a todos os ouvintes da Prever FM, do Primeiro Jornal. Hoje é dia 1º de outubro. E é uma terça-feira, como você falou, e hoje é o dia do vendedor. Olha. Os profissionais que trabalham realizando a venda de produtos e ou conceitos e ideias para o consumidor. E hoje é dia, até rima, né? Hoje é dia do vereador. Olha só, Às vésperas de eleições municipais, hoje é dia do vereador, em homenagem a esse cargo político do representante de um município que está encarregado de funções legislativas. Hoje também é o Dia Internacional da Música, que tem o objetivo de celebrar a importância da música para a humanidade, além de ser usada como meio para promover a paz entre os povos. Essa data você vai gostar, Márcio. Hoje é o dia do vegetarianismo, para reforçar a importância do fim da exploração animal e promover a consciência ambiental também. Hoje é o Dia Mundial da Urticária. Não vai sair se coçando por aí. Mas a data é uma campanha global para conscientizar e sensibilizar sobre essa enfermidade, ajudar a melhorar a vida dos doentes e progredir na sua compreensão entre profissionais, meios de comunicação social e o público em geral. Algumas das cidades que comemoram o aniversário no dia de hoje são Dormentes, Jucati, Lagoa do Carro, Santa Cruz da Baixa Verde e Chechel, no Pernambuco, Campos Belos, Taquaral de Goiás e Ouro Verde de Goiás, em Goiás, Couto Magalhães, Formoso do Araguaia e São Sebastião do Tocantins, no Tocantins, e São Brás, no Alagoas. E por último, não menos importante, hoje é o Dia Nacional e Internacional da Pessoa Idosa, para chamar a atenção para os seus direitos enquanto cidadãos, conscientizando o próximo, entre outros motivos, né? E nós recebemos aqui um áudio, Márcio, do Francisco Serrão, que é do Conselho Municipal do Idoso, daqui de Botucatu. E ele nos deixou uma palavra sobre o dia de hoje e a importância dos 60+. Muito bom dia a todos, e em especial a grande audiência da Prever FM de Botucatu. Quero agradecer o espaço concedido para o Conselho Municipal do Idoso de Botucatu, a fim de que possamos divulgar a data de hoje, um dia tão importante, quando celebramos mais um Dia Nacional e Internacional da Pessoa Idosa. Dia 1º de outubro, Dia Nacional e Internacional da Pessoa Idosa. E dentro desse contexto, quero aproveitar para abraçar os 33 milhões de brasileiros que, de uma forma ou de outra, contribuíram para a construção de tudo aquilo que possuímos no dia de hoje. Destacamos também que 2 milhões dos empreendimentos sólidos do Brasil estão sob o controle dos idosos e compõem a chamada economia prateada, de forma muito carinhosa. O nosso conselho aqui de Botucatu está composto por 11 instituições, que delibera sobre as políticas para a pessoa idosa, propondo ações, adequações, programas, serviços, tudo vinculado às exigências e à realidade do nosso município. Inúmeros outros temas poderíamos abordar no dia de hoje. No entanto, vamos ficar só com o dia de hoje, o dia da festa. Hoje é o Dia Nacional e Internacional do Idoso. E nós temos um tema para esse ano: envelhecer com o futuro. E para isso, o nosso conselho elaborou um extenso e carinhoso programa com atividades a serem realizadas entre os dias 18 e 28 de novembro, com apresentações de dança, música, teatro, roda de conversa, coral, dentre outras atividades. Mas voltaremos a falar mais próximo da data, para que não caia no esquecimento. No mais, nos resta agradecer e parabenizar toda pessoa idosa pelo muito que fez em sua vida.
Parabéns para você, que é 60 a mais. Que legal, né? A importância aí, um grande abraço ao meu amigo Chico Serrão, a importância do respeito, né, ao idoso, né? Todo aquele alicerce que foi feito na sua comunidade, na sua família, no estado, na cidade, no Brasil, pode ter certeza que tem aí a participação de um idoso que merece o nosso respeito, a nossa consideração, né? E sempre sabemos da importância de se ouvir o idoso. É tão bom você ouvir as pessoas mais velhas, a voz da experiência, né? E muita gente que às vezes não ouve o idoso acaba caindo em enrascadas, né? A experiência de vida, momentos de vida, todo mundo tem que passar por experiências, né? Tem que quebrar a cara às vezes para aprender. Com certeza. Né? Mas tem gente que insiste em continuar quebrando a cara. Mas o idoso, certo? Tem que ser respeitado sempre. Dentro da família, dentro da comunidade, dentro do trabalho, enfim. É fundamental que seja respeitado. Parabéns a todos os idosos pela data Dia Nacional e Mundial do Idoso. Outras datas importantes aqui, Dia do Vendedor, não é fácil ser vendedor. Opa! Não é fácil. Seja qual for o segmento, não é fácil ser vendedor. Dia Nacional do Vereador também, né? As vésperas da semana aí da eleição já. A importância dos candidatos, das candidatas, né, que almejam o cargo na Câmara Municipal da sua cidade, de saber a importância, o papel real do vereador. Sim. E que o vereador realmente, todos, as vereadoras e vereadores eleitos, que sejam realmente atuantes, né? Que tenham realmente a independência, que é fundamental para exercer um cargo no Legislativo. Verdade. Tanta coisa hoje, hein? Bastante, 6:06. Para começar outubro bem. Agora vamos às manchetes do dia. No México, Lula e Mauro Vieira vão conversar sobre repatriação de brasileiros no Líbano. Google vai bloquear anúncio de bets que não tem autorização do Ministério da Fazenda a partir desta semana. Recall da BYD não afeta veículos no Brasil. Pobreza na Argentina sobe e atinge 52,9% da população do governo de Milei. Prática criminosa fake nudes já foi usada contra ao menos 5 candidatas. Hoje conversaremos por telefone com o escritor e pesquisador da Unesp, Mário Galletti. Ele é vencedor do Prêmio Jabuti Acadêmico com o livro Um Naturalista no Antropoceno, um biólogo em busca do selvagem. Olha, é muita satisfação que a gente vai conversar com o professor, doutor Mauro Galletti, né, no dia de hoje, que vai ser realmente bastante importante, né? E ele vai ter hoje, à tarde, na Unesp, o lançamento do seu livro, Um Naturalista no Antropoceno. Então, você fique ligado que 7h20 a gente vai ter por telefone esse bate-papo com o escritor vencedor do Prêmio Jabuti Acadêmico. 6:08. Agora nós vamos ouvir a previsão do tempo com Juliana Marques. Não está aqui, mas nos mandou a previsão. Vamos saber como é que fica o tempo hoje em Botucatu. Bom dia! Hoje em Botucatu haverá sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. A temperatura mínima é de 19 graus e a máxima é de 35 graus, mais alta em relação a ontem. A umidade média relativa do ar é de 30%, abaixo dos níveis ideais para a saúde. E a semana será de extremos nas condições do tempo em diferentes regiões do Brasil. Enquanto a faixa central do país enfrenta a 8ª onda de calor, o sul, o norte e a faixa litorânea do nordeste terão dias instáveis, com volumes de chuva significativos. A 8ª onda de calor deverá atuar até o dia 8 de outubro, elevando as temperaturas bem acima da média em diversas regiões. No estado de São Paulo, para se ter uma ideia, a região central enfrentará temperaturas de 2,5 graus acima da média, enquanto a parte norte terá até 5 graus acima da média. Apesar do calor persistente no centro do país, o sul e o norte do Brasil terão um cenário distinto com o retorno das chuvas. No Rio Grande do Sul, que já sofreu com volumes elevados na última semana, a previsão indica mais precipitações significativas, trazendo atenção para possíveis transtornos. Estima-se que o estado receba entre 50 e 100 milímetros de chuva, com os maiores acumulados previstos para a metade sul, aumentando o risco de alagamentos, especialmente em áreas já afetadas pelas chuvas recentes. No oeste de Santa Catarina e parte do Paraná, as chuvas também serão expressivas, com volumes podendo alcançar até 50 milímetros. No entanto, o foco de maior preocupação permanece no Rio Grande do Sul,
devido à persistência das condições instáveis. Na faixa norte do país, as chuvas retornam gradualmente ao longo da semana, indicando a chegada da primavera. O Amazonas, o Pará e parte de Rondônia experimentarão um alívio de tempo seco, com acumulados variando entre 20 e 50 milímetros, principalmente no final da semana. Isso marca o início de um padrão de umidade que tende a se intensificar em outubro, trazendo o clima típico da estação. É legal, né? Enquanto isso, a dificuldade nos Estados Unidos do furacão Helene. É verdade. Gente, que impressionante, né? Mais de 600 pessoas morreram e uma das piores situações envolvendo furacões nos Estados Unidos com o furacão Helene, que continua trazendo estragos, enfim. A gente achou que a preocupação fosse só o El Ninho, Laninha, mas não, hein? Mas os Estados Unidos furacões sempre envolveram, principalmente a Flórida, a costa dos Estados Unidos, fronteira com o México, e dessa vez o Helene trazendo muito estrago. Mais de 600 pessoas já morreram. Terrível tudo isso. E no Brasil, Rio Grande do Sul continua com fortes tempestades, fortes chuvas, frio danado. Vai entender, né? É isso que nós estamos vivendo. Complicado, né? E a expectativa de que nós tenhamos no estado de São Paulo também, no litoral, principalmente hoje, como a Juliana acabou de dizer, tenhamos chuva. Não chuva, mas tenhamos chuva. Não né? é a chuva que a gente precisava, mas é um pouquinho de chuva para Mas aliviar, tudo né? é surpreendente, hoje se fala em tempo, né? Verdade. 6h11. Agora vamos àquela notícia inusitada, Márcio, aquela notícia diferente. E hoje a gente tem até imagens disso, hein? Que legal. Macaco é flagrado fugindo com bolo de prédio na Gávea, no Rio de Janeiro. Um macaco foi flagrado fugindo com um bolo furtado de um apartamento na Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro. As imagens mostram o animal com a embalagem nas mãos, descendo pelas janelas. Sobre um telhado, o macaco ainda tenta abrir o pote, mas não consegue. Um outro macaco o acompanha na aventura. Em seguida, um macaco pula em uma árvore e sobe os galhos, ainda com a embalagem de bolo nas mãos, sem conseguir abri-la, e some no meio das folhagens. Que doideira, né, gente? Olha, ele já sabia e tá lá, ó, tentando abrir a embalagem. Desesperado, tentando abrir a embalagem de bolo. É difícil para ele abrir, porque pra gente é difícil, às vezes, abrir uma embalagem de bolo é terrível. É verdade. E para transportar, também o bolo é complicado, né? Você vai transportar num carro um bolo, tem um aniversário, então vai transportar, é difícil. Mas ele conseguiu, entrou na casa, entrou no apartamento, e tá lá, ó, levando o bolo e ele com certeza... tenta, até que ele desiste e fala, vou tentar em outro lugar. Vai levar para a comunidade e com certeza eles vão abrir lá e saborear o bolo, né? Lá eles conseguem. Terrível, é isso mesmo. E aqui no Brasil isso, né? Na Gávea, no Rio de Janeiro. Na Gávea, Rio de Janeiro. Esse macaco pertence a alguém, né? Provavelmente. Se bem que tenha mais alguns ali, né? Não sei se de repente faz pode parte ser, ali do Parque Natural da Gávea também. Verdade. 6h13. Esporte. E ontem nós tivemos mais jogos da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O Guarani, que é o lanterna, empatou com o Avaí em 0-0. Mas o jogo da rodada esperado, Novo Horizontino e Ponte Preta. E o Novo Horizontino ganhou por 2-1, voltou a liderar a Série B, 54 pontos contra 53 do Santos. Ganhou por 2-1 em Novo Horizonte ontem, né? A cidade inteira compareceu no jogo. E tem um detalhe, Ellen, que é bastante curioso. O técnico da Ponte Preta é o Nelsinho Batista. E o técnico do Novo Horizontino é o Eduardo Batista, pai e filho. Olha só, nossa, foi embate de pai e filho. Então. Embate foi mas quem venceu foi o filho, foi o Eduardo Batista, técnico do Novo Horizontino, que continua passo a passo rumo à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Que Olha legal, só. né? A cidade deve estar uma loucura hoje, né? Imagino. A festa ontem deve ter sido sensacional, né? Legal, venceu a Ponte Preta e voltou a ser líder da segunda divisão, a equipe do Novo Horizontino. Muito bom, parabéns. Eu agora fiquei me perguntando, que você falou desse embate de pai e filho, se acontece no futebol igual acontece no teatro, por exemplo. Né? Porque quando uma peça vai muito bem, os atores são elogiados. Quando uma peça vai muito mal, é o diretor que acha encalhado. Será que acontece a mesma coisa no futebol? Quando o time vai bem, os jogadores são elogiados. Quando vai mal, a culpa é do eu fico imaginando depois, né? Por exemplo, ontem à noite, né, nas redes sociais, o pai e filho e a família, né? Como é que foi o comentário entre eles, né? Parabéns para a mulher do Nelson, a mãe do Eduardo, né?
Parabéns, filho. E aí tem que consolar o marido que chega em casa que perdeu, né? Pai e filho. Complicado, hein? É terrível isso. São as situações do futebol que levadas para a vida, né? 6h15. E ainda falando de futebol, o Tite foi demitido pelo Flamengo. O Flamengo anunciou a demissão do técnico Tite nesta segunda-feira, destacando que Felipe Luiz, atualmente no comando da equipe Sub-20, assumirá o cargo interinamente. A decisão ocorre a apenas 2 dias da semifinal da Copa do Brasil, em que o Flamengo enfrentará o Corinthians. O clube agradeceu a Tite e sua comissão técnica, desejando sucesso em suas futuras empreitadas. Tite enfrentou críticas da torcida após a vitória contra o Atlético Paranaense, especialmente devido à eliminação do Flamengo na Libertadores para o Peñarol. Apesar de ter afirmado que contava com o apoio da diretoria, sua saída reflete uma crescente insatisfação com o desempenho da equipe, que atualmente ocupa a 4ª posição no Brasileirão e luta por uma chance de título na Copa do Brasil. Felipe Luiz, que assume o time interinamente, é um ex-jogador do Flamengo e começou sua carreira como técnico nas categorias de base do clube. Sob o comando de Tite, o Flamengo disputou 70 partidas, com um aproveitamento de 65,7%, mas a sequência de resultados negativos e a pressão da torcida contribuíram para a sua demissão. E a gente falava aqui na quinta-feira, antes do jogo com o Peñarol, que se perdesse dificilmente ficaria no cargo. E foi o que aconteceu na segunda-feira, né? Agora, eu fico imaginando a multa rescisória, porque hoje o técnico sabe, ele assina com o clube. Sim. E a multa rescisória, se ele for mandado embora ou se ele sair antes do tempo, é muito alta. Então, quer dizer, dá para ele ficar sossegado e tal, só que a pressão já era muito grande, dificilmente continuaria como de fato caiu o Tite. Complicado, né? 6h16. E como medida da CBF na Copa do Brasil, favorece o Flamengo contra o Corinthians. O Corinthians enfrentou uma derrota nos bastidores contra o Flamengo, ao tentar manter a data original da semifinal da Copa do Brasil, marcada para 17 de outubro. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, decidiu adiar o jogo para 20 de outubro, a pedido do Flamengo, que alegou a necessidade de dar tempo para a recuperação dos jogadores convocados durante a data FIFA. O mesmo adiamento ocorreu para um confronto entre Atlético Mineiro e Vasco, causando descontentamento entre os clubes prejudicados. O pedido do Flamengo para mudar as datas foi motivado pela convocação de atletas, incluindo o Gerson para a seleção brasileira e outros jogadores para a seleção sul-americanas. A diretoria flamenguista argumentou que os jogadores teriam apenas 48 horas para se recuperar após o retorno das seleções, o que não seria suficiente. O Corinthians, por sua vez, também tem jogadores convocados, mas considera que a mudança de data fere o regulamento e prejudica sua logística. A reclamação do Corinthians foi expressa pelo presidente Augusto Melo, que criticou a falta de consulta sobre a alteração. Ele mencionou que a CBF não atendeu suas solicitações e que a mudança causa prejuízos financeiros ao clube e desrespeita os torcedores. Outros clubes, como o Vasco, também se manifestaram contra a decisão da CBF, questionando a justiça da medida e afirmando que a mudança beneficia diretamente o Flamengo e o Atlético Mineiro, enquanto desconsidera as dificuldades enfrentadas por clubes em situações semelhantes. É aquela história, você não pode mudar a regra de um campeonato com o campeonato em andamento, favorecendo quem quer que seja. Tá? É aquela história, entrou, conseguiu a classificação para esse torneio, você tem que ter não só um time, você tem que ter elenco. Se está cansado, você tem um reserva, você tem um substituto, tem que ser assim. Sabe? Desagradou, ficou muito ruim para a CBF essas alterações, desagradou o Corinthians, desagradou o Vasco da Gama principalmente. Pegou mal, né? Pegou muito mal, não deveria e os clubes não deveriam aceitar. Pode ter certeza que até o jogo, até nos próximos dias vai ter muita situação envolvendo essas mudanças. Eita, nós. 6h18 agora. A sua cidade no Primeiro Jornal. Projeto apresenta a Unipex para alunos de escola pública. Nos dias 18, 24, 25 e 26 de setembro, a Faculdade de Medicina de Botucatu recebeu o projeto Mentes Saudáveis Futuro Brilhante, participante do Prêmio Ciência para Todos, para a apresentação da Unidade de Pesquisa Experimental, a Unipex, a alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental, Dr. João Maria de Araújo Júnior. O prêmio é uma iniciativa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, e da Fundação Roberto Marinho, criado com o intuito de estimular a realização de atividades científicas e fomentar o envolvimento dos estudantes e também da comunidade escolar
com a ciência e suas aplicações tanto na educação quanto no cotidiano. A professora associada Patrícia Pintor dos Reis, coordenadora da Unipex e do Programa de Pós-Graduação em Cirurgia e Medicina Translacional da FMB, e a estudante de doutorado deste PPG, Gabriela Larissa Lima da Silva, colaboraram com a ação liderada pelo professor Vinícius Nunes Alves, da MF de Botucatu. No primeiro dia de encontro, os estudantes conheceram diversos setores da Unipex, incluindo os laboratórios onde são realizadas as pesquisas. Ao final do dia, participaram de uma prática de extração de DNA de morango, atividade que, segundo os instrutores, pode ser realizada em casa, permitindo que o conhecimento seja compartilhado com familiares e amigos. No segundo dia, os participantes assistiram a uma palestra da professora titular Maria Cristina Pereira Lima, médica especialista em psiquiatria e ex-diretora da FMB, que abordou a importância da saúde mental e os desafios da vida atual para os jovens adolescentes. A professora Patrícia comentou sobre o feedback positivo dos encontros, ressaltando que os alunos se envolveram ativamente em todas as atividades, demonstrando grande interesse pela ciência e pela pesquisa. Muito legal tudo isso, né? 6h21 agora, nós vamos ao nosso primeiro intervalo, já nós voltamos com a sequência do primeiro jornal na Prever FM. O que é real está no primeiro jornal, Prever FM. 6h23 e projeto da Faculdade de Medicina realiza ações para celebrar o Outubro Rosa. Durante todo o mês de outubro, o projeto Ações Socioeducativas no Combate ao Câncer de Mama na cidade de Botucatu, vinculado ao Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Botucatu, desenvolverá diversas ações em diferentes pontos da cidade com o objetivo de conscientizar e informar a população sobre o câncer de mama. Apoiada pela Pró-Reitoria de Extensão Universitária e Cultura, PROEC, e sob a coordenação da professora doutora Heloísa Maria de Luca Vespoli, a iniciativa conta com a participação de alunas de iniciação à extensão, alunos voluntários e da LIGOM, Liga de Ginecologia, Obstetrícia e Mastologia. Para marcar o Outubro Rosa, o projeto realizará ações integradas e interdisciplinares com os profissionais de saúde da rede de atenção primária de Botucatu. O objetivo é aumentar a conscientização sobre a importância do rastreamento diagnóstico precoce, sintomas e fatores de risco para o câncer de mama. A doutora Heloísa afirmou que, embora essas atividades já aconteçam ao longo do ano, elas serão intensificadas durante o Outubro Rosa, com o objetivo de ampliar o alcance das informações para um maior número de mulheres. Isso será feito por meio de orientações, atividades práticas e distribuição de folders educativos. 6h25, Parque Tecnológico Ciesp, Botucatu e Sebrae realizam seminário de exportação de Botucatu. Hoje, o Parque Tecnológico Ciesp Botucatu e Sebrae São Paulo realizam o seminário de exportação de Botucatu das 8 horas até as 16 horas no Parque Tecnológico Botucatu. Gratuito, o evento inédito na cidade será em formato de workshop e visa expandir os conhecimentos dos participantes sobre o setor de comércio internacional, ao mesmo tempo em que oferece uma ampla visão de como o empreendedor pode impulsionar o seu negócio. Para a empreendedora e diretora do Ciesp Botucatu, Patrícia Dias, o seminário permite, inclusive, a troca de experiências empresariais entre os participantes. É uma oportunidade para eles se conectarem, compartilharem desafios e buscarem soluções colaborativas entre líderes e liderados, declarou a dirigente. Com diferentes especialistas da área, o seminário abordará temas essenciais para quem deseja se destacar no mercado global. Além disso, a programação do evento conta com um circuito de palestras, cases de sucesso em exportações, salas interativas de conhecimento e oportunidade para networking. De acordo com o diretor executivo do Parque Tecnológico Botucatu, Daniel Lopes, o Seminário de Exportação de Botucatu é um evento essencial para que os empreendedores da cidade e região compreendam ainda mais sobre o assunto. O tema Comércio Internacional oferece oportunidades valiosas de expansão e diversificação dos negócios. Ao entender as dinâmicas do mercado global, os empreendedores podem identificar novos clientes e fornecedores, por exemplo, o que pode resultar em aumento de vendas e redução de custos, explicou. Entender sobre o assunto não só amplia o horizonte de negócios, mas também fortalece a resiliência que as empresas precisam frente a novos desafios globais. O evento será uma grande oportunidade para os empreendedores de Botucatu e região se conectarem, conhecerem quais são as novas tendências no comércio internacional e explorarem oportunidades de exportação, afirmou Ricardo Blanco, consultor de negócios do Sebrae São Paulo. Para realizar a inscrição, acesse o link na bio do Instagram do Ciesp, @Ciesp Botucatu.
Prever FM 6h27. Alça de acesso da Castelinho para Rondon, em Botucatu, está bloqueada. Nesta segunda-feira, dia 30, a Rodovias do Tietê iniciou o bloqueio da alça de acesso para motoristas que seguem em direção a Botucatu na rodovia Professor João Hipólito Martins, o ASP 209, e desejam acessar a rodovia Marechal Rondon, ASP 300, em direção à Serra. Esse bloqueio é necessário para dar continuidade às obras de implantação das novas marginais da ASP 209, conforme informado pela concessionária responsável. A previsão é que a interdição dure cerca de 40 dias. Para contornar essa situação, os motoristas podem utilizar as outras 3 pétalas do dispositivo localizado no quilômetro 20 da SP-300 como opção de retorno. E em cima de tudo isso, é redobrar os cuidados, né? Principalmente à noite, principalmente se houver chuva e tudo mais, porque existem obras na pista e vão durar por 40 dias. 6h28. Primeiro Jornal, Prever FM. Governo decide buscar brasileiros que estão no Líbano. O governo brasileiro decidiu começar uma operação de resgate dos cidadãos que estão no Líbano. A decisão foi tomada após uma conversa do presidente Lula e do chanceler Mauro Vieira no México, onde estão para acompanhar a posse da nova presidente Cláudia Sheinbaum. O ministro disse que o primeiro voo deve sair no final de semana. O Líbano tem sido alvo de bombardeios aéreos de Israel que mira alvos do grupo extremista Hezbollah em território libanês. Os ataques têm atingido também civis e 2 cidadãos brasileiros já morreram desde a intensificação dos ataques a partir do dia 20 de setembro. Nesta segunda, dia 30, houve registro de invasão por terra. Mauro Vieira levou a Lula elementos da situação em Beirute, capital do Líbano, e das conversas que teve em Nova York. No sábado 28, o chanceler do Brasil se reuniu com o chanceler do Líbano, Abdallah Rashid Bouhabid. Os dois avaliaram o atual momento do conflito entre Israel e o grupo extremista Hezbollah e discutiram as chances de uma repatriação de brasileiros no país. Desde segunda-feira passada, dia 23, o Itamaraty discute a necessidade de uma operação de repatriação. O grande ponto era a opção por qual rota seria usada para o resgate. Além do uso do próprio aeroporto de Beirute, que até o momento continua aberto, o governo brasileiro também mapeia a possibilidade de usar bases aéreas operadas pela Rússia dentro do território da Síria. A FAB será acionada para a ação e já tem à disposição aeronaves e um plano de voo até as áreas para o resgate. Enquanto isso, a Embaixada do Brasil em Beirute segue colhendo informações sobre brasileiros que querem deixar o país. A comunidade do Brasil no Líbano tem, segundo o Itamaraty, 21 mil pessoas. Israel tem lançado uma série de ataques aéreos em regiões do Líbano. No dia 23 de setembro, o país teve o dia mais mortal desde a guerra de 2006, com mais de 500 vítimas fatais. Na madrugada desta segunda-feira, Israel fez o primeiro ataque ao centro de Beirute, capital do Líbano, dizem agências. Até então, os bombardeios estavam concentrados nos subúrbios do sul da cidade. Após o ataque, a Frente Popular pela Libertação da Palestina disse que 3 dos seus líderes foram mortos no bombardeio. Forças de segurança de Beirute citaram pelo menos 4 mortos e 16 feridos, segundo agências AFP e AP. O domingo foi marcado por novos bombardeios no Oriente Médio. Israel realizou novos ataques ao Líbano, deixando mais de 100 mortos e 359 feridos no país, além de bombardeios contra os Houthis, um grupo rebelde e aliado ao Hamas no Iêmen. Os ataques direcionados ao Líbano foram intensificados por Israel nas últimas semanas, com o objetivo de eliminar membros do alto escalão do grupo extremista Hezbollah. No sábado, Israel anunciou a morte de Sayed Hassan Nasrallah, número 1 do Hezbollah, e neste domingo, dia 29, comunicou a morte de outro líder do grupo extremista, Nabil Kaouk. De acordo com o Ministério da Saúde do Líbano, mais de 1.000 pessoas foram mortas e 6.000 ficaram feridas ao longo das últimas 2 semanas. O órgão não detalhou quantos deles eram civis. O governo afirmou ainda que 1 milhão de pessoas, praticamente 1/5 da população do país, deixaram suas casas. A professora de Relações Internacionais da Unisagrado, Letícia Risotti, explicou ao Primeiro Jornal as principais motivações por trás do ataque de Israel ao Líbano, abordando o histórico de conflitos entre os dois países e o conceito de guerra total, que vem sendo levado como uma possibilidade recentemente.
Os ataques de Israel ao Líbano da última semana são parte de uma escalada que os israelenses têm realizado na região desde os ataques dos atentados do Hamas a Israel em outubro do ano passado. Eles têm desde então feito uma série de disparos, mísseis, outros tipos de ataques em toda a região, de modo pontual, e isso inclui o sul do Líbano, onde é a base do Hezbollah, que é um grupo xiita, ali inimigo de Israel desde a sua formação. Mais do que isso, que a gente tem também a atribuição de um ataque feito via pagers, bips, né, que teria sido organizado pelo Mossad, que é a agência de inteligência israelense, contra boa parte dos integrantes do Hezbollah, de modo absolutamente clandestino nesse sentido. Então, aqui a gente está observando já há alguns meses, né, quase um ano, uma escalada na região, uma desestabilização feita por Israel na região, muito no intuito de tentar provar algum saldo que desse frutos dessa guerra, de tentar se sobrepor aqui a esses grupos não estatais, né, esses grupos que vão diretamente atacar e cometer atentados contra Israel, mas que também faz parte de uma tentativa do Netanyahu, Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelense, de se sustentar nessa guerra, de não terminar esses conflitos. E aí é importante lembrar, né, é Israel contra dois grupos especificamente aqui anti-israelenses, e aí a gente está falando do Hamas do lado da faixa de Gaza e do Hezbollah no sul do Líbano, e não contra outras autoridades estatais. Também é verdade que não é a primeira vez que Israel invade e rompe com a soberania do Líbano em nome de uma guerra contra o Hezbollah, ou mesmo outros grupos que se oporiam às fronteiras israelenses na região, e especialmente aqui a 3 grandes eventos, então no final dos anos 70, no começo dos anos 80, que vão especialmente aqui ser direcionados aos grupos de palestinos que tinham se deslocado da Palestina para o sul do Líbano, e daí também nos anos 2000, aí já contra diretamente o Hezbollah, numa guerra em 2006, também que mobilizou uma série de deslocados internos, que fez muita violência, produziu muita violência na região. Há um cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah desde então, mas isso foi quebrado recentemente aí na esteira dessa reorganização, tanto do ponto de vista dos ataques do Hamas quanto do Hezbollah, os dois com ligações eventuais com o Irã. Esse cessar-fogo desde 2006, no entanto, não foi constante nem linear, né? Sempre houve algum tipo de atentado, algum tipo de ataque, mais, como eu pontuei antes, mais localizados, mais comedidos. Agora, o que a gente observa nessa última semana é um uso da força absolutamente desproporcional, que tem produzido muitos deslocados internos, então pessoas que têm que sair da sua região e ir para outras partes do Líbano para tentar fugir dos ataques, e que tiveram o resultado aparente da morte do líder do Hezbollah, e também aqui boa parte do sul do Líbano sendo bombardeada nesse contexto. Essa escalada fez com que algumas pessoas usassem a expressão guerra total para pensar justamente a ampliação da proporção da força, então o volume dos ataques, a quem eles atingem, mas ela não é exatamente correta, porque guerra total é um conceito usado na segurança internacional para pensar a transformação de todos os recursos nacionais para a produção de um conflito. Então, por exemplo, transformar as indústrias que lidam com ferro, com matéria-prima, fora do produto que elas regularmente fazem para o esforço de guerra, para a criação de munições, por exemplo, de novos tanques, esse tipo de coisa. O que a gente está observando de modo mais imediato em Israel e no Líbano é uma escalada do conflito, é a ampliação do uso da força, é claro, de modo absolutamente ilegítimo ou ilegal do ponto de vista das relações internacionais. As repercussões também foram muito duras. Por exemplo, o discurso do Netanyahu na Assembleia Geral das Nações Unidas na semana passada foi marcado por um conjunto de vaias e protestos exatamente em relação à inflexibilidade dele, tanto nas negociações com o Hamas e agora os ataques ao sul do Líbano. A situação terrível, e ontem, inclusive, as forças israelenses começaram também a incursão por terra. Não só os bombardeios, agora começou o exército israelense também, o sul do Líbano sendo invadido pelo exército israelense por terra. Muita gente fugindo para o norte do Líbano, e no Brasil, como a gente citou aqui, brasileiros que residem no Líbano, em torno de 20 mil, 23 mil, 21 mil pessoas, né? Boa parte dessas pessoas querem ficar. Sim. Com tudo que está acontecendo, né?
Mas o governo brasileiro, até a próxima sexta-feira, deve disponibilizar o avião que possa levar, a princípio, em torno de 250 pessoas que queiram voltar, que queiram sair do Líbano no momento terrível que está vivendo. Porque a gente não sabe, já tivemos brasileiros que perderam familiares recentemente e nós temos, inclusive, pessoas de Botucatu que têm parente que moram lá, que residem no Líbano, que estão vivendo essa situação aflitiva, alguns deles dizendo que não sairão de lá, aconteça o que acontecer. Imagina, né? Todo dia um confronto como esse, uma situação como essa, que tudo pode acontecer de pior, né? Eu fico pensando no que as pessoas não querem deixar para trás, né? Para sair de lá, de repente já tem a vida consolidada. Não... É difícil você pensar em abandonar tudo. E como a professora Letícia falou aí, né? O Hamas, que é o grupo, né, principalmente na faixa de Gaza, e o Hezbollah, né, iniciado sempre uma facção que começou no próprio Líbano, né? Uhum. Se de repente o Irã resolver entrar na guerra também, aí a gente vai ter quase que essa terminologia que eles não estão querendo usar, uma guerra total. Tá? E aí com previsões terríveis no Oriente Médio, uma guerra envolvendo também a participação do Irã, que fica só observando, que tem um poderio de fogo, mas o exército israelense parece que não tem limite, né? E vamos atacar, vamos destruir, é o que está acontecendo, infelizmente, né? 6h38. E o pronunciamento do presidente Lula ontem foi bastante interessante, né? Para pegar o líder do Hezbollah, como aconteceu, milhares de pessoas também foram atingidas, né? Pagaram com a própria vida. Pagaram com a própria vida, né? 6h38. A Anatel derrubará cerca de 500 bets nos próximos dias e o apostador deve retirar o dinheiro já, diz Haddad. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira, dia 30, que cerca de 500 bets que não entraram com pedido de regulação do governo terão sites derrubados na próxima semana pela Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Durante uma entrevista ao jornal da CBN, Haddad comentou que, assim como o X saiu do ar, essas empresas também deveriam ser desativadas por não estarem adequadas à legislação aprovada pelo Congresso Nacional. Além disso, ele aconselhou que se alguém tivesse dinheiro em casa de aposta, deveria solicitar a restituição imediatamente. Haddad também afirmou que o governo prepara o bloqueio a formas de pagamento como cartão de crédito e cartão do Bolsa Família nos sites de aposta. Além disso, a pasta deve fazer o acompanhamento de evolução dos prêmios por CPF de cada apostador. O uso do cartão de crédito para bet será proibido a partir de janeiro de 2025. Empresas do setor devem bloquear esse meio de pagamento já a partir de hoje, 1º de outubro. O setor de cartões deve também discutir e antecipar a proibição. O ministro da Fazenda disse que deve se reunir hoje com entidades do setor para tratar do assunto da publicidade das bets, que estaria fora do controle. Quando questionado sobre a proposta discutida por especialistas de mostrar ao apostador quanto dinheiro já foi perdido, Haddad foi além, afirmando que, em certos casos, familiares também deveriam ter acesso a esse dado. Mesmo no caso de um adulto com posses, será que é só ele que precisa saber o quanto perdeu? Disse. Integrantes do governo adotam postura mais dura contra as bets desde que o Banco Central afirmou que beneficiários do Bolsa Família que fazem apostas online gastaram 3 bilhões de reais em bets via Pix no mês de agosto. O montante destinado às empresas de aposta corresponde a 20% do valor total repassado pelo programa no mês. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também disse que o ticket médio de transferência para casas de aposta online subiu mais de 200% este ano e já surte efeito no nível de inadimplência. Em Nova York, Lula demonstrou indignação a auxiliares ao se deparar com a notícia do impacto das bets nas contas da população mais pobre. O próprio Haddad havia afirmado na sexta-feira, em áudio divulgado a jornalistas, que o problema das bets era comparável à pandemia. Integrantes do governo falam que é preciso ter cuidado para não estigmatizar beneficiários do Bolsa Família durante as discussões de medidas para reverter o cenário de explosão de apostas no país. O tema deve ser discutido com o presidente na próxima quarta, quando retornar do México. Aquela história, os beneficiários do Bolsa Família, pessoal de baixa renda e tudo mais, vê na perspectiva, na expectativa de fazer apostas online, de mudar de vida. E não muda e aposta, e não muda e aposta, se endivida e de repente o Bolsa Família é usado quase que na totalidade para fazer apostas em bets. Tá? Então é preciso bloquear isso
rapidamente, porque 3 bilhões de reais já foram usados por beneficiários do Bolsa Família para fazer apostas em bets. Terrível isso, né? 6h42, vamos a mais um intervalo comercial e o nosso bom dia a você que está acompanhando o Primeiro Jornal na Prever FM, está levando o filho na escola, agora é horário, né? Já está no horário, né? A maioria começa a aula às 7. Então está na hora de se deslocar até as escolas e tudo mais. Você que está no seu trabalho já desde cedo, principalmente os padeiros, desde terceira ou quarta fornada já aconteceu. Você que está nas academias, você que está caminhando, você que está andando de bike pela cidade, o nosso bom dia. Você está acompanhando o Primeiro Jornal na Prever FM, que vai para o intervalo e volta já já. Os fatos, os acontecimentos e tudo o que você precisa saber. Primeiro Jornal. 6h45, prática criminosa fake nudes já foi usada contra ao menos 5 candidatas. A deputada federal Tabata Amaral, do PSB, candidata a prefeita de São Paulo, apresentou notícia crime à Justiça Eleitoral após serem divulgadas na internet fotos manipuladas por inteligência artificial nas quais aparecem poses sensuais. A prática criminosa, conhecida como fake nude, já foi usada desde o início da campanha eleitoral contra ao menos 5 candidatas. Especialistas apontam tentativa de tirar a credibilidade de mulheres que disputam cargos de prefeitas ou vereadoras. Procurada, a campanha de Tabata afirmou que o ato é mais uma forma de violência política de gênero que deve ser repudiada e enfrentada. A também candidata à Prefeitura de São Paulo, Maria Helena do Novo, teve, da mesma forma, imagens falsas e de teor pornográfico espalhadas em sites eróticos. Ela afirma que esses conteúdos visam a manchar sua reputação. A deepfake utiliza a inteligência artificial para copiar vozes e rostos e simular falas e ações de pessoas, dificultando a distinção entre o real e o falso. Nas fake nudes, a técnica é utilizada para produzir conteúdo falso de cunho erótico. As mulheres são as mais prejudicadas. Em fevereiro, o Tribunal Superior Eleitoral alterou a resolução sobre propaganda eleitoral, incluindo artigos específicos voltados à inteligência artificial. O texto exige transparência e a utilização de marcas d'água para identificar o uso de inteligência artificial na criação das peças e proíbe material que possa descontextualizar, manipular ou desinformar. A regra, no entanto, não bastou para barrar os ataques. Em 16 de agosto, data em que foi iniciada oficialmente a campanha eleitoral, a candidata a prefeita de Taubaté, São Paulo, Loreni Caetano, do Solidariedade, procurou a Polícia Federal para denunciar ter sido mais uma vítima do crime. 3 dias depois, a prefeita de Bauru e candidata à reeleição, Suelen Rosim, do PSD, registrou o boletim de ocorrência pelo mesmo crime. Segundo a denúncia, a foto circulava pelo WhatsApp com a mensagem encaminhada com frequência. No Rio, a candidata vereadora Letícia Arsênio, do Podemos, foi alertada por um apoiador que viu imagens dela nuas publicadas em um site adulto e com seu número de urna. O Brasil ainda não tem leis que criminalizam a deepfake. O que existe são projetos em tramitação na Câmara dos Deputados e no Senado que tentam respaldar as vítimas desses ataques. Um deles, proposto pelo deputado Fred Linhares, do Republicanos do Distrito Federal, tipifica penalmente a alteração de fotos, vídeos e som com o uso de inteligência artificial para praticar violência contra a mulher. O PL, que aguarda análise, prevê pena de reclusão de 1 a 2 anos e multa. Você se lembra, né, Ellen, que a gente falava antes de começar o período eleitoral que isso poderia acontecer. Nós temos leis brandas. Demorou, né, e não temos leis, né, que realmente possam penalizar as pessoas que estão fazendo isso. E agora, faltando 4 dias para as eleições municipais, a coisa tem corrido solta, né? E é difícil isso, né? E da pior maneira possível. Eu imaginava que fossem criar vídeos com pessoas dando falsos depoimentos, usando inteligência artificial. Jamais passou pela minha cabeça que iam criar fake nudes. E infelizmente, principalmente as mulheres sendo atacadas, né? Aliás, falar em ataque em mulheres, ontem aconteceu mais um debate dos candidatos à prefeitura de São Paulo, promovido pelo site UOL, né? E o candidato do PRTB, Pablo Marçal, ele deu a seguinte declaração: mulher é inteligente, mulher não vota em mulher. É isso aí, entendeu? Foi a declaração do Pablo Marçal ontem. Sem comentários. Para tentar atingir a Tabata Amaral, que tem crescido nas pesquisas também. 6h49.
Recall da BYD não afeta veículos no Brasil. A BYD informou que está recolhendo quase 97 mil veículos elétricos na China, devido a uma falha de fabricação que pode levar a risco de incêndio, segundo o órgão regulador do mercado chinês anunciou no último domingo. Em nota, a BYD esclareceu que a medida não afeta os veículos no Brasil. Sobre as informações do recall de alguns veículos elétricos Dolphin e Yuan Plus, a BYD Brasil esclarece que trata-se de medida relacionada exclusivamente a carros que circulam na China. Segundo a filial brasileira da empresa, a produção de veículos da BYD para exportação é diferente da produção direcionada para a China. Torna o tema apenas do mercado interno chinês, sem relação alguma com os modelos em circulação no Brasil, acrescentou a nota. A montadora chinesa está convocando os veículos elétricos por uma falha de fabricação envolvendo uma unidade de controle de direção que pode levar a riscos de incêndio. Os modelos Dolphin e Yuan Plus, fabricados na China entre novembro de 2022 e dezembro de 2023, serão recolhidos de acordo com uma declaração da Administração Estatal de Regulamentação de Mercado da China. A empresa está solicitando que seus revendedores instalassem uma correção física nos carros recolhidos, acrescentou o comunicado. Dolphin e Yuan Plus foram os dois modelos mais vendidos da BYD em 2023, totalizando 26% dos 3 milhões de carros vendidos no ano, de acordo com dados da Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis. O recall é raro feito pela BYD de seus carros elétricos puros e híbridos plug-in, já que a empresa chinesa cresceu rapidamente e se tornou a maior vendedora mundial desses veículos. A empresa fez o recall de um pequeno lote de híbridos plug-in Tang em 2022 devido a um defeito na bateria que poderia causar incêndios. Imagino quem comprou esse carro aqui no Brasil, né? O que será que aconteceu? Que ficou, né? É aquela história, quando é novidade, espera mais um pouco. Sempre vai ter alguma coisa para dar uma melhorada, né? Com certeza. O pessoal que vai na ânsia, vou comprar, já não sei o que, vou economizar. Então, tome cuidado agora, né? E quem importou da China? Porque sempre tem alguém que importa. Sempre tem. Pior ainda, então. Né? 6h51, pobreza na Argentina sobe e atinge 52,9% da população no governo Milei. A pobreza na Argentina cresceu 52,9% da população no primeiro semestre de 2024. É o maior número registrado desde 2003. Os dados foram calculados pela Pesquisa Permanente por Domicílios, um programa nacional que produz indicadores sociais. Segundo o balanço apresentado nesta quinta-feira, dia 26, o número de pobres na Argentina chega a quase 25 milhões de pessoas. A miséria pulou para 18,1% da população total e atinge 8,5 milhões de pessoas. O número de pessoas pobres teve forte aumento em um semestre. O país terminou com 19,5 milhões de pobres em 23, ou seja, houve um aumento de 5,4 milhões de novos pobres e quase 3 milhões de pessoas a mais na pobreza extrema em apenas 6 meses. A pobreza entre menores de 14 anos chegou a 66%, ou 7,3 milhões de crianças. A cidade de Buenos Aires apareceu com a menor pobreza relativa. Foram 23,1% do total da população local. Isso significa que mais de 2 milhões de pessoas pobres vivem na capital argentina. Os dados são a primeira evidência concreta do aumento da pobreza desde que o presidente Javier Milei assumiu o governo. A taxa oficial de pobreza foi de 41,7% no segundo semestre de 2023. Os cortes de gastos do presidente têm sido aplaudidos pelos mercados e investidores. A alegação é de que a medida ajuda a corrigir as finanças do Estado após anos de déficits, mas tem empurrado o país para uma profunda recessão, embora haja sinais de que a economia possa já ter passado pelo pior. Programas de bem-estar foram ampliados, segundo o governo. A Secretaria da Infância, Adolescente e Família disse à agência de notícias Reuters nesta semana que o governo havia ampliado 2 programas de bem-estar, o Subsídio Universal para Crianças e um programa de cartão alimentação, que está ajudando a sustentar muitas famílias. Será que está mesmo? Conversando com algumas pessoas que estiveram na Argentina recentemente, a coisa não está legal, não. Não está bonitinho. Não está mesmo, estão passando sérias dificuldades. Ah, mas é um ajuste e tal. O ajuste mexendo com o povo tendo que comer é difícil, né? Não é? 6h53. Kamala Harris ataca Trump durante comício em Las Vegas. A vice-presidente Kamala Harris energizou uma multidão em Las Vegas na noite de domingo, dia 29, concentrando o seu discurso nas próximas eleições enquanto abordava os danos causados pelo furacão Helene.
Harris falou apaixonadamente sobre a devastação de Helene, expressando solidariedade às comunidades afetadas e falando sobre os esforços de socorro. Harris também desafiou seu oponente republicano Donald Trump para outro debate. O povo americano tem o direito de nos ouvir, discutir as questões. O comício ocorreu em um local previamente visitado por Trump como parte da estratégia de Harris de fazer campanha em áreas competitivas. E o Donald Trump já disse que não participa de mais nenhum debate. E eu não sei se hoje ou amanhã vai acontecer o debate dos candidatos à vice-presidência. Bastante aguardado, e se não tiver o debate dos candidatos à presidência, né, vai ser realmente bastante impactante e vai ter bastante audiência a esse debate dos vices, né? Vamos aguardar, porque está chegando a hora, novembro está chegando, e nós vamos ter as eleições norte-americanas que mexem com a situação do mundo todo, né? Márcio, eu vou aproveitar esse momento aqui. Pois não? Pra falar que mandaram aqui pra gente no nosso WhatsApp, no 3440-1009, que tá rolando a festa de Santa Terezinha. Olha que legal. Então hoje tem solenidade às 19h30 e vai ter programação festiva, né? A grande quermesse em honra a Santa Terezinha nos dias 4, 5 e 6 de outubro, a partir das 19 horas. Então eles pediram aqui que vai ter a Santa Missa celebrada das 18 às 19, como de costume. Pediram aqui para divulgar, então tá rolando a festa de Santa Terezinha hoje e no final de semana também. Que legal. Um grande abraço a toda a comunidade do bairro do Lavapés, né? Onde está inserida a paróquia de Santa Terezinha. Muito legal. Bela igreja, né? E um grande abraço a todos, vão divulgar com o maior prazer, sim. E falando em divulgação, tá rolando promoção pro Dia das Crianças. A gente acabou oficialmente, entra hoje o mês das crianças. Então, nada mais justo do que a gente falar das promoções dos meses das crianças aqui na Previr FM, né? 12 dias, né? Tem duas grandes promoções rolando aqui. Tem uma pro dia 12, né, que é a Alexa Kids em dobro. Então, se você lembra aí da promoção da Alexa em dobro, agora tem a Alexa Kids em dobro. E com a Alexa Kids, ela tem algumas funcionalidades diferentes aí da Alexa normal. Seu filho pode aprender, pode ter uma ajudinha na escola, ouvir histórias e até curtir a Previr FM também. E funciona do mesmo jeito que a outra promoção. Você vai lá no Instagram, @PreverFM, o post da promoção tá lá fixado, você curte o post, marca nos comentários quem vai levar a outra Alexa Kids com você, e o resultado rola no dia 12 de outubro, no Dia das Crianças. Essa é a promoção Alexa Kids em dobro. Mas não é só. No fim do mês de outubro, no dia 31 de outubro, rola o resultado da promoção PS5 turbinado. Então, se seu filho tá sonhando com um PlayStation 5, ele pode ganhar aqui na Previr FM com mais 2 controles e mais 2 jogos. Então é diversão garantida dia e noite sem parar. Para participar dessa promoção do PS5 turbinado, você vai lá no site preverfm.com.br, onde aliás você vê toda a programação aqui ao vivo, em vídeo, o tempo todo aqui, da hora que a gente começa às 6 da manhã até às 9 da noite, de segunda a sexta, e de sábado até às 10 da noite. Você vai lá em preverfm.com.br e se inscreve. E o resultado vai rolar no dia 31 de outubro. Que legal, 6h57. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouco tem horário político gratuito e depois nós temos a sequência do Primeiro Jornal. O que é real está no Primeiro Jornal, Previr FM. 7h42, voltamos com o Primeiro Jornal na Previr FM e domingo tem eleições, hein? E você vai ter aqui todas as informações aqui também na Previr FM durante todo domingo. A equipe do Primeiro Jornal vai estar aqui de prontidão para informar você, para trazer todos os detalhes, né? E depois, né, no cartório eleitoral às 5 da tarde vai acontecer a apuração. Ontem, conversando com o Igor, que vai participar na sexta-feira, inclusive por telefone aqui com a gente, né? Ele acredita que até às 19h30 do domingo nós já tenhamos o nome da nova prefeita, do novo prefeito, enfim, e dos 11 vereadores eleitos, tá? Então, no domingo se encerram as eleições aqui na cidade de Botucatu. E você que está aí acompanhando, né, o horário político, as inserções aqui ao longo da programação também, não esqueça de levar a sua colinha, para não esquecer o número, né? Às vezes chega na boca da urna e fala, puxa, esqueci o número. Qual era mesmo? Não tenha dúvida. E muita gente ainda tá com essa indefinição. Para quem que eu vou votar? Principalmente vereadora e vereador. Não sabe ainda em quem votar. Então analise bem, veja o mundo que você está vivendo, veja as consequências no seu dia a dia, né? O que essa candidata, esse candidato pensa a respeito de meio ambiente, de sustentabilidade, vulnerabilidade social,
se ele realmente pensa na saúde, né? Não pense só na amizade, não venda, nossa, isso é tão antigo, não venda seu voto, não é verdade? Então pense realmente no dia a dia, no seu dia a dia, no dia a dia dos seus filhos, no dia a dia dos seus netos, da sua cidade, do seu planeta, enfim. É um momento, até pelo que nós estamos vivendo no mundo, tá? E Botucatu faz parte do contexto. Sim, claro. Né, de você analisar bem o seu voto. Né? É fundamental a importância de um voto. O professor Mauro falou agora há pouco, inclusive, da importância de um voto. Sim. Da repercussão, quando se tem o negacionismo da repercussão que isso pode causar para um país, né? A gente fala muito que a mudança começa por nós e a política faz parte disso. Não tenha dúvida, é fundamental. Tem gente que fala, eu não gosto de política. Você não tem que gostar de política. A política faz parte do nosso dia a dia. Exatamente. Dentro de casa você faz política. Exatamente. As pessoas as pessoas que dizem que não gostam de política ou não entendem de política, acho que elas não sentaram ainda para pensar a respeito e perceber que, como você falou, faz parte do dia a dia. A política está em tudo. É preciso que você tenha consciência, e essas pessoas que dizem que não entendem, eu não gosto de política, são os alvos mais fáceis do péssimo político. Infelizmente. Né? Vota em mim porque isso, porque aquilo, lembra que eu fiz isso? Então, tem que tomar bastante cuidado. 7h44, e o desemprego cai a 6,6% no trimestre até agosto, menor nível da história para o periódico, diz IBGE. A taxa de desemprego caiu para 6,6% no trimestre encerrado em agosto, sendo a menor taxa para um trimestre encerrado no mês na série histórica na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. O dado foi divulgado na última sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A mediana das previsões em pesquisa da Reuters era de que a taxa ficaria em 6,7% no período. De acordo com o Instituto, a população desocupada caiu para 7,3 milhões, o menor número de pessoas procurando trabalho desde o trimestre encerrado em janeiro de 2015. Houve queda na comparação com a taxa de 7,1% no trimestre imediatamente anterior, até maio, e ante os 7,8% visto no mesmo período do ano passado, chegando ao menor nível. A taxa de desemprego no Brasil segue em patamares historicamente baixos neste ano, diante de um mercado de trabalho aquecido, o que deve continuar sendo o cenário por algum tempo. Esse cenário, no entanto, aliado ao constante aumento de renda para trazer preocupações com a inflação, principalmente com os preços ligados a serviços. O Banco Central já ligou o sinal de alerta em relação à inflação, tendo elevado a taxa básica de juros, a Selic, em 0,25 ponto percentual na semana passada, ficando a 10,75% ao ano. Nos 3 meses até agosto, o número de desempregados caiu 6,5% em relação ao trimestre até maio e recuou 13,4% ante o mesmo período de 2023, chegando a 7.281 milhões de pessoas, o menor número de pessoas procurando trabalho desde o trimestre encerrado em janeiro de 2015. Já o total de ocupados aumentou 1,2% na comparação com o trimestre imediatamente anterior, e cresceu 2,9% sobre os 3 meses até agosto do ano passado, com um contingente de 102,517 milhões, um recorde na série histórica do IBGE. Os trabalhadores com carteira assinada no setor privado tiveram alta de 0,8% sobre o trimestre até maio, a 38.642 milhões, enquanto os que não tinham carteira aumentaram 4,1%, atingindo 14.239 milhões, ambos recordes. Nos 3 meses até agosto, o rendimento médio real das pessoas ocupadas foi de R$ 3.228, de R$ 3.209 no trimestre até maio e R$ 3.073 no mesmo período do ano anterior. E é legal a gente dar boas notícias, né? E é visível que isso de fato está acontecendo. Isso é bom para todos nós, independente de partido político, é muito bom para o Brasil, é bom para o dia a dia, aquece o comércio de uma cidade, né? A geração de empregos dá mais dignidade às pessoas, inclusive. 7h48. E a turma do STF nega recurso e mantém perfis de monarca bloqueados. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria na sexta-feira, dia 27, para negar os recursos do X, antigo Twitter, e de Bruno Auib, ou Monark, e manter o perfil do influenciador no site bloqueado.
O voto do relator Alexandre de Moraes foi seguido pelos ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino. Alexandre de Moraes votou para manter a suspensão determinada por ele próprio em junho de 2023. Naquela ocasião, Moraes decidiu que os perfis de Monark no X e em demais plataformas fossem suspensos pelo descumprimento de decisões judiciais anteriores que proibiam o influenciador de manter perfis nas redes sociais. Nesta sexta-feira, em plenário virtual, Moraes considerou que Monark demonstrou desrespeito à justiça ao desrespeitar as decisões anteriores e continuar a propagar ataques contra o STF, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e contestar, sem apresentar provas, a lisura do pleito de 2022. Tenho reiteradamente enfatizado que a Constituição Federal consagra o binômio liberdade e responsabilidade, não permitindo de maneira irresponsável a efetivação de abuso no exercício de um direito constitucionalmente consagrado, diz o ministro. Zanin e Dino seguiram Moraes sem voto vogal, ou seja, sem emitir considerações próprias sobre o tema. A defesa de Monark tentou, sem êxito, retirar Flávio Dino dos julgamentos que envolvem o influenciador. Segundo os advogados de Bruna Uibe, o ministro seria suspeito para julgar, o caso por estar movendo um processo por calúnia, difamação e injúria contra a Uibe, que o chamou de gordola durante uma transmissão ao vivo na internet. É aquela história que a gente vive falando, né? O baixo nível, a linguagem chula que está permeando o Brasil é terrível, envolvendo políticos, envolvendo influenciadores, né? Linguagem chula não cabe em lugar nenhum. A boa educação tem que ser realmente aplaudida. 7h50. Governo vê interrupção de rota legal e deve manter regra migratória para pessoas sem visto. O governo federal pretende manter a regra migratória que impede a entrada no país de pessoas sem visto, quando o país de origem exige o documento. A determinação foi feita para tentar reduzir fraudes no refúgio e fluxo de imigrantes em áreas restritas de aeroportos. Recentemente, a Defensoria Pública da União pediu a revogação da medida. Em uma nota técnica, o órgão afirmou que a regra é ilegal e pode ainda piorar a condição dos imigrantes. Entretanto, após quase um mês da medida, a avaliação de integrantes do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Polícia Federal é de que houve a interrupção da rota de imigração ilegal, além da redução da fila no controle migratório. Fontes ligadas ao controle migratório relataram à CNN que cerca de 550 imigrantes que estavam retidos em uma área do Aeroporto Internacional de Guarulhos, atualmente há cerca de 80 pessoas. Os migrantes que ainda permanecem no local aguardam decisões judiciais sobre a possibilidade ou não de desembarcar no Brasil. Integrantes do governo também afirmam que ao longo das semanas, com o impedimento do desembarque de pessoas em trânsito, houve queda no número de pedidos de refúgio, o que sinalizaria que a rede de imigração ilegal foi interrompida. Fontes ainda alegam que não há qualquer irregularidade nas medidas adotadas, como afirmou a Defensoria, já que as pessoas sem visto não voltam para o país de origem, mas sim seguem em viagem para o destino final que consta no bilhete aéreo para países considerados seguros. Em julho, a Polícia Federal enviou um documento ao Ministério da Justiça e afirmou que desde 2023 aumentou o número de cidadãos nepaleses, vietnamitas, indianos e paquistaneses que chegam em voos internacionais para a conexão no aeroporto de Guarulhos, mas entram no país e não seguem para os destinos finais que constam nas passagens aéreas. Como essas nacionalidades precisam de visto para ingressar ao país, ao solicitar refúgio, essas pessoas conseguem permanecer no Brasil enquanto há a análise do pedido. A Polícia Federal apurou que a maior parte desses solicitantes deixou o país em menos de 30 dias. A rota dessas nacionalidades no país geralmente inclui a saída do Brasil pela fronteira. Para os investigadores, isso demonstrou que muitas vezes o Instituto do Refúgio é utilizado como subterfúgio da imigração irregular, fomentando o tráfico de pessoas, contrabando de imigrantes. Os agentes apontaram ainda que a tal prática vem causando grandes tumultos no referido aeródromo, já que a maioria esmagadora das pessoas não atendem os requisitos para o pedido de refúgio. E isso aconteceu muito nos últimos meses, né? E agora deu uma diminuída, né, com esse controle. Quase 500 pessoas estavam recentemente no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Sim. E eu me lembro de um filme que vocês devem ter assistido também, Aeroporto, com Tom Hanks, né? Quando ele ficou retido num aeroporto nos Estados Unidos por muito tempo, né? Já que ele queria
chegar nos Estados Unidos, vindo de um país fictício, né? Sim. Ele queria levar lá uma lata que tinha fotos, tinha lembranças do pai, né, para um músico norte-americano, né? De blues. Isso, exatamente. E ele ficou retido por muito tempo no aeroporto. Ele Ficou queria o visto. morando no aeroporto. Morando no aeroporto, né? E o nome é aeroporto, inclusive, com Tom Hanks. Tom Hanks bem mais jovem, né? 7h53. Agora uma notícia boa, Márcio. Os alunos de uma escola em Maceió criaram uma caneta adaptada para pessoas com Parkinson. Olha que legal. A paixão pela ciência e a vontade de tornar o mundo um lugar melhor motivaram 3 alunos de uma escola em Maceió, em Alagoas, a desenvolver uma caneta adaptada para pessoas com Parkinson. A Inclupen utiliza vibrações controladas para estabilizar os tremores característicos da doença, proporcionando maior precisão e legibilidade na escrita. Guilherme Pietro Costa Alves Santos, Vinícius Alves de Sá e Vinícius Roberto Camilo dos Santos são alunos do 8º ano do ensino fundamental da Escola SESI, localizada no Benedito Bentes. Foi na sala de aula que tudo começou sob a orientação do professor Aleph Jordi. O professor pediu pra gente fazer qualquer tipo de produto que seja inclusivo e sustentável. A gente lembrou do avô de um colega nosso que tinha Parkinson e da dificuldade que ele tinha de escrever e assinar documentos, lembra Vinícius Roberto. A primeira versão da caneta era de papelão. Depois, os estudantes fizeram o segundo protótipo da Incluben. A invenção resultou de uma pesquisa abrangente que incluiu revisão bibliográfica, desenvolvimento do protótipo e testes com participantes diagnosticados com Parkinson. Na versão atual, a caneta é feita de plástico e dentro dela há 2 vibradores de celular. Nas laterais há ímãs que fixam melhor a mão se a caneta for usada com a luva, que também foi criada pelo grupo de estudantes. Um dos alunos envolvidos no projeto, Vinícius Alves, explica que o objetivo é melhorar a autonomia e a qualidade de vida dessas pessoas. O Parkinson é uma doença que traz muitas dificuldades na escrita, no andar, em realizar atividades básicas do dia a dia, e o nosso projeto veio para ajudar essas pessoas a ter mais dignidade e a possibilidade de se expressar através da escrita, conta Vinícius Alves. Parkinson é uma doença neurológica que afeta os movimentos da pessoa. Ocorre por causa da degeneração das células que produzem a dopamina, que conduz as correntes nervosas ao corpo. A falta ou diminuição da dopamina afeta os movimentos, provocando sintomas como tremores, rigidez muscular e desequilíbrio. A invenção rendeu aos adolescentes o primeiro lugar na categoria de iniciação científica da 9ª edição da Feira Brasileira de Iniciação Científica, FEBIC, realizada entre os dias 16 e 20 de setembro em Pomerode, Santa Catarina. Gente, que notícia sensacional, que orgulho, né? Jovens do 8º ano em Alagoas desenvolveram esse grande projeto. Sim. Que legal mesmo, bacana, muito bacana mesmo. Uma pessoa com Parkinson tem realmente dificuldade de repente assinar um documento que ela precise. Agora com uma caneta dessa ela tem essa possibilidade. Não, e com poucos recursos conseguiram. Por isso que eu digo, quando um protótipo feito de papelão quando o governo realmente investe na pesquisa, não corta a verba da pesquisa, né? A gente tem um país com grandes possibilidades para tudo, para tudo. 7h56, vamos embora, gente? Bora. Hoje já é terça-feira, ia falar sexta-feira, nós temos uma semana longa, né? Que vai começar com trabalho, afinal de contas a gente vai trabalhar no domingo, dia das eleições municipais. Agradecendo a sua audiência, prometendo voltar amanhã pontualmente às 6 horas. Bom dia, Juliana, até amanhã. Bom dia, Márcio, até amanhã. Bom dia, Ellen, até amanhã. Até amanhã, pontualmente às 6 horas. Daqui a pouquinho tem o Jean com a sessão das 8. Tchau, gente. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.